De volta aqui com a Sabatina TV Guará Rádio Universidade, recebendo hoje o candidato ao Senado pelo PSOL, Saulo Pinto. Natanael tinha formulado aqui uma consideração, junto com uma pergunta, sobre as ligações do PT com uma ala... para mim é extrema-direita. Vocês acham que extrema-direita é Bolsonaro? Para mim, Renan Calheiros e Romero Jucá é extrema-direita e o professor, que é um acadêmico, que me corrija, mas eu sou só coração. Eu quero acrescentar nessa mesma discussão, o senhor citou a impressão que eu tive, e talvez os telespectadores, o senhor jogou tudo no colo da Dilma, a crise. Não. Certo, então vamos comentar. Mas apareceu isso, eu queria que o senhor explicasse um pouco. E a segunda coisa, dentro desse estouro de boiada que foi aí as revoltas de 2013, se o senhor considera esse movimento um movimento popular de esquerda ou um movimento mais para a direita? É uma pergunta. Qual movimento? Qual? Aquela sequência de 2013. Ah, tá, 2013, tá. Tá bom? Isso aqui tá tudo dentro do bojo da sua pergunta, Natanael. Se quiser reformular, fique à vontade. Não, é saber o que ele pensa do PT hoje em dia de forma muito pragmática, né? Se esse não fazer política com mágoa reflete, eu sei que reflete muito o que nós estamos vendo hoje. E completando também, candidato, o senhor disse nas redes sociais há algum tempo que o erro do Lula não foi ter regulado a comunicação, né? E no seu caso até sugeriu colocar todas as rádios obrigatoriamente para tocar Internacional Comunista. Não seria, né? Deve ter sido brincadeira, mas é a mesma coisa que obrigar o governo de extrema-direita a obrigar a Ordem Unida no colégio de manhã. A gente precisa ficar nessa polarização ainda? Bom, tem um grande filósofo do início do século XX, chamado Vladimir Lenin, e é quase uma heresia falar o nome de Lenin hoje, mas Lenin, certa vez, perguntado, no certo beco sem saída que você me colocou agora aqui, ele respondeu de maneira muito extraordinária e disse o seguinte: todas as vezes que a vara estiver curvada para um lado, a única maneira de endireitá-la é curvando para o outro. Isso é uma lição de dialética sublime e eu gostaria de responder a sua questão dessa maneira. É claro que essa conjuntura é muito difícil e qualquer saída demasiadamente presunçosa ou uma saída simplista, ela pode levar o país e o conjunto da soberania popular ao buraco. E por isso que eu não acho que a Dilma é a responsável pela crise. Ela é sujeito da crise, mas a situação que ela pegou era uma situação muito difícil de resolução. Muito difícil de resolução e tem muito mais a ver com os erros do passado do que propriamente com as escolhas políticas que ela fez. É óbvio que ela fez escolhas políticas desastrosas. Agora, que tem a ver com uma concepção coletiva de como o PT acabou no governo funcionando. Joaquim Levy que eu diga, né? Você não podia colocar... O Joaquim Levy não pode ser o ministro para governar a economia do país. Ele é um cara um funcionário direto dos grandes capitalistas internacionais, do poder das finanças. Assim como o Meirelles. Então é inadmissível que tanto ele como o Meirelles possam conduzir a economia de um partido de esquerda. Agora nós temos que entender o PT como a experiência do PT como uma experiência de frente popular. É uma experiência que você combina uma intensa base social no campo e na cidade, juventude, mulheres, movimento negro, etc., com uma ligação direta com o programa econômico neoliberal. Porque naquele período havia uma interpretação dentro desse campo da centro-esquerda que só era possível governar com a governabilidade clássica, compondo com os partidos clássicos da direita brasileira, como é o caso do PMDB, como é o caso do PDT, que hoje não é mais um partido de esquerda como já foi no passado, não é mais um partido do Brizola, né? Tem o partido da Cátia Abreu, né? É o partido hoje que está associado a esse tipo de gente, né? Fazendo acordos dos mais absurdos possíveis. Então, nós temos que pensar a conjuntura diante dessa situação. É claro que a Dilma foi golpeada, e eu fui convencido isso no debate com vários intelectuais e companheiras no Brasil, que tem um componente misógino absurdo, né? A Dilma foi golpeada porque ela também é uma mulher. Se a Dilma não fosse uma mulher, ela não teria sido golpeada da maneira que foi. Isso também
é um elemento que é muito importante da análise do que foi a Dilma. E é claro que o PT é o partido de esquerda mais importante da América Latina e um dos partidos mais importantes do mundo. Da minha parte, eu tenho um respeito enorme pelo PT. Quase uma admiração, né, professor? Eu tenho um respeito enorme pelo PT e eu tenho um respeito enorme pelo Lula, mesmo tendo diferenças profundas com o Lula. Mas o que acontece hoje com o Lula é um caso grave de prisão política, de prisão que não há nenhum elemento condenatório juridicamente razoável, e eu conheço razoavelmente bem todas as sentenças e o debate que foi estabelecido no Brasil, e é claro que o PT, à medida em que é golpeado, ele dá uma guinada à esquerda, né? Tanto dá uma guinada à esquerda que o PT hoje do Maranhão apoia a minha candidatura ao Senado, um apoio público de boa parte, se não toda a militância da base do PT. E, evidentemente, que esse apoio não é um apoio baseado, por exemplo, nas formas de apoio que o Renan Calheiros hoje está querendo dar ao Fernando Haddad. E por que o Renan Calheiros está apoiando o Fernando Haddad? Por que a Rosiana e o Lobão ficam apoiando aqui também o Fernando Haddad através da figura do Lula? É porque eles são todos oportunistas. Eles são todos vinculados a uma estrutura de tomar lá da cá. Quando o Lobão diz que apoia o Lula, que foi o ministro do Lula, ou quando a Rosiana fica fingindo choro na televisão para também dizer que é o povo na rua, em função da herança do Lula, que pediu a ela para ser candidata ao governo do Maranhão, ou o Renan Calheiros gruda como um carrapato lá no Haddad, está diretamente associado ao oportunismo, porque esses mesmos atores políticos, todos eles e seus grupos políticos votaram pelo impeachment da Dilma. Todos eles fizeram troça e pouco caso da prisão do Lula no momento que o Lula estava numa situação mais defensiva. E quem defendeu o Lula, fundamentalmente, no espectro dos partidos políticos, foi o PT, o PCdoB e nós do PSOL. Um oportunismo dos dois lados também, né? Porque o cara se deixa explorar explorando. O Fernando Haddad... Que, afinal de contas, você não vai desprezar o apoio de um governador que está eleito no primeiro turno. E no caso, no eventual segundo turno, Saulo, quando já se desenha um grande acordo aí, MDB, PT, PSDB, não dá aquela impressão ali de um grande acórdão ali para deixar todo mundo ali no seu estabelecimento normal e, sabe, jogar tudo aquilo para debaixo do tapete? Olha, até onde eu tenho acompanhado, o PSDB tem uma posição antipetista e antilulista enorme. O Fernando Henrique Cardoso, que é aquele ex-professor e ex-intelectual, porque ele virou um ideólogo de televisão, na melhor das hipóteses, fica tentando costurar uma posição ruim, né, no espectro da política. Como o PSDB está desidratado, virou um partido nanico eleitoralmente, não consegue chegar em nem 2 dígitos nas pesquisas eleitorais, tanto na nação quanto no Estado. Aqui não vou nem comentar, porque o PSDB daqui, com o Roberto Rocha, que é um golpista e um oligarca tradicional da política do Maranhão, e os seus candidatos, tanto ao Senado, são 2 candidatos também completamente desvinculados de qualquer projeto democrático. Um é golpista, como o caso do Zé Reinaldo, e votou a favor da PEC, contra as reformas e a favor das reformas do trabalho e da Previdência. E o outro, que é o Alexandre, o mais jovem, é uma cria de Rosiana Sarney e agora fica tentando dizer que é um cara que está lutando contra a corrupção. Ele só pode achar que nós somos tolos e que nós não temos memória histórica do que significa esse jogo da política oligárquica. Mas voltando à discussão, eu acho que no segundo turno, e dependendo de como as coisas estiverem consolidadas, e tudo indica que nós temos o Fernando Haddad no segundo turno e Bolsonaro, Ciro e outros candidatos disputando a composição da segunda vaga, porque independente do Bolsonaro estar matematicamente hoje, virtualmente no segundo turno, mas o voto do Bolsonaro, todos os estatísticos têm escrito sobre isso, os matemáticos têm falado sobre isso, é um voto que tende a desidratar um pouquinho. O Bolsonaro não deve ter mais de 24%, 25% das intenções de voto. E o poder de transferência que o Lula tem no imaginário do povo é gigante, porque a população do país reconhece que de todos os governos da história do país, esse foi o primeiro governo que pela primeira vez na história a população teve vez. Teve acesso à escola, teve acesso à saúde, teve acesso a um mínimo de formalização no mercado de trabalho. E é disso que nós estamos falando. Nós temos que discutir os problemas do país no outro patamar. E só para logo responder o que você tinha falado, Saldanha, mais cedo, nós estamos vivendo no mundo uma retomada do populismo, né? Mas de um certo populismo de direita. Claro que o populismo é um fenômeno complexo,
é um regime político que ele se confunde, no caso da América Latina, com as ditaduras, né? Então ele está marcadamente associado, no caso da América Latina, às ditaduras, mas esse populismo que surge no século XXI é um populismo vinculado à extrema-direita, que ela é anti-migratória, ela é anti-mulheres, ela é anti-LGBTs, porque ele tenta vincular a crise aguda que a economia capitalista ela sobrevive aos problemas étnicos. Ele localiza a crise não ao capitalismo. O problema da crise não é o capitalismo, mas são os imigrantes, como no caso da Europa. O problema do capitalismo do Brasil, da pobreza do Brasil, não é o capitalismo brasileiro predatório e essas elites corruptas, como a oligarquia Sarney aqui no Maranhão. Mas não, o problema é as mulheres que entraram no mercado de trabalho com muita força, que entraram nas universidades. O problema são as cotas para os negros. Então, esse tipo de populismo é um populismo de direita. Eu particularmente defendo que, para contrapor o populismo de direita, nós temos que contrapor com o populismo de esquerda, que nada tem a ver com uma versão requentada do getulismo, que nem de esquerda era, ou uma versão requentada do lulismo. Eu acho que nós temos que ter uma versão para o futuro e que tem que estar associada diretamente a duas questões. A luta contra as desigualdades e contra todas as formas de opressão, combinada com uma posição em defesa da soberania popular. Isso é interessante colocar, porque eu estava aqui na sala de espera e o repórter de vocês falou que eu sou um candidato de extrema esquerda. Eu não sou um candidato de extrema esquerda. O problema é que uma parte grande da imprensa e da opinião pública no Brasil é de extrema direita. Então qualquer coisa do lado de cá é de extrema esquerda. Na verdade, eu sou um reformista radical, e isso precisa ser localizado nesses termos. Eu defendo democracia e república com igualdade e uma luta contra toda forma de opressão e com participação efetiva do povo. Se isso é ser de ultra-esquerda, eu não sei. Talvez a opinião média que esteja muito à direita e que considere que qualquer pingo de democracia é algo que pode ser radicalizado como ultra-esquerda. O seu discurso é muito positivo, muito concatenado, e eu pergunto aqui a mais um candidato da esquerda, né? Por que ainda não se chegou a uma maneira bem objetiva de se alcançar esse discurso a chegar às camadas mais pobres, enfim, às pessoas menos abastadas? O que falta ainda? Não, eu acho que, veja bem, se a gente analisar o Brasil desde 2002 para cá, nós temos em grande medida uma certa hegemonia, não é? Política do que a gente pode chamar de centro-esquerda. Claro que não é a esquerda ideal, não é a esquerda da qual nós, eu e o pessoal, evidentemente reivindicamos como algo mais importante, mais substantivo, mas se você perceber bem, a maior parte do povo do Brasil hoje quer democracia. A maior parte do povo hoje quer direitos. Não é à toa que mais de 80% da população brasileira, e isso pesquisa feita pela Folha de São Paulo na época da reforma trabalhista, era contra a reforma trabalhista. A população brasileira não quer menos direitos. A população brasileira quer mais direitos. A população brasileira não quer perder a aposentadoria para os fundos de pensão, para os bancos. A população brasileira quer sim o direito à aposentadoria. Isso não é o programa da extrema-direita nem da direita brasileira. A direita brasileira quer privatizar a educação, como é o caso da posição do PSDB. A direita brasileira quer entregar o pré-sal para os interesses internacionais, como o Temer já está fazendo com a camada do pré-sal, quando, na verdade, a proposta que nós havíamos defendido há mais atrás, o campo mais geral da centro-esquerda, é que os recursos e a riqueza disponível no pré-sal fosse deslocada, por exemplo, para a educação, que tem hoje um orçamento público insignificante diante, por exemplo, da dívida pública que engloba cerca de 44%, 45% do orçamento público. Então, é esse tipo de posição que faz com que eu considere que o humor que nós temos no Brasil, o ânimo da maioria, é um ânimo de direitos. E se nós considerarmos que a defesa dos direitos, a participação política, a luta contra a corrupção, que não pode nem deve ser um monopólio da direita. Imagina, quando eu fico vendo políticos ligados ao PMDB, ao PSDB, esses partidos todos vinculados ao que de pior o Brasil tem, defendendo, chamando a Dilma de corrupta, o Lula de ladrão, me dá um pouco de náusea, porque é inadmissível. Você pega o caso do Maranhão, que é controlado há 5 décadas por uma única família. Essa família não tem autoridade moral, nem legitimidade histórica para chamar ninguém de ladrão, nem para chamar ninguém de corrupto. Porque há 5 décadas o Maranhão vive atolado na pobreza e agora o Sarney Filho vem dizer que é novidade. O Lobão, com 81 anos, se apresentando como um jovem na política. Eu tenho 36 anos. O Lobão tem mais anos de
parlamento de Senado do que eu, são mais de 40 anos de mandatos consecutivos. Como é que o Lobão vai me convencer que eu tenho 36 anos, que ele é a novidade na política, que agora ele está animado para tirar o Maranhão da pobreza? Isso é uma piada, é deboche. Aqui no Maranhão a gente chama isso de cara de pau. E tem um negócio para cara de pau, é óleo de peroba. Nós temos que dar de presente pro Lobão e pro Sarney Filho. Candidato, o outro candidato, Alexandre Almeida, ele falou aqui em uma proposta, caso seja eleito, de diminuir o número de senadores também, deputados, enfim. Já o Saulo Arcangeli disse que, se for eleito, ele vai propor acabar com o Senado. Qual a sua visão sobre essas propostas? Enfim, o senhor teria alguma proposta mais ou menos ligada a esses? Então, eu acho que esse debate é um debate cosmético, né? É um debate que pouco ajuda a dialogar com o povo. A proposta do Alexandre Almeida é risível, né? Eu acho que o Alexandre deveria estar muito mais preocupado em como que a gente faz para que a democracia brasileira seja uma democracia de verdade. E não ficar tentando enganar a população com essa conversa de que vai reduzir o Senado. Eu pergunto aqui, até para os nossos trabalhadores aqui da casa, alguém acha que esse Senado da República vai votar diminuição de cargos no Senado da República? Que nós vamos diminuir o número de cadeiras do Senado? É claro que não. Alguém acha aqui que nós vamos diminuir a quantidade de cadeiras na Câmara Federal? Que nós vamos extinguir a quantidade de cargos comissionados vinculados ao Executivo ou ao Judiciário? É claro que não. Isso é conversa fiada para enrolar a população. Para mudar esse quadro, não temos que usar a palavra de ordem mais radical ou mais moderada. O que nós temos que debater é o que significa refundar a República e a democracia no Brasil. Porque a democracia no Brasil ela não existe, e em grande medida o que nós temos hoje é um prolongamento da ditadura. Só que uma ditadura sob outras roupagens e sob um certo atenuante. Então, fundamentalmente, o que nós defendemos do pessoal é justamente a elevação da participação popular e da soberania popular no processo decisório. E, evidentemente, isso gradualmente ou gradativamente passaria pela extinção do Senado e a constituição de uma grande Câmara Alta, com eleitos pelo povo, com mandatos revogáveis, com diminuição dos mandatos, com diminuição dos salários, porque não podemos permitir que um congressista receba R$33 mil, enquanto um trabalhador que trabalha muito no Brasil ganha R$900. É desproporcional e é disfuncional. Peço licença aos colegas e ao nosso convidado para fazermos mais um intervalo. Voltamos em 3 minutinhos.